Fala pessoal, professor Márcio Souza aqui e hoje eu vim falar das incertezas, né? Claro, se eu falo de bioestatística, falo de estatística, falar de incerteza é quase que esperado. Beleza, olha, a gente sabe que de certo mesmo que o que a gente tem na vida é o quê? A morte e os impostos, não é verdade? Então hoje fica aí comigo que você vai aprender como calcular as probabilidades, as chances de alguns eventos específicos acontecerem. Eu sou Márcio Souza, será um prazer trabalhar contigo. Bora! Bom, naquela mesma pegada que você está acostumado, vou olhar aqui para a tela e a gente vai seguindo, beleza? Bom, ilustrando aí o que nós vamos trabalhar aqui hoje. Bem legal, a aula de hoje vai ser uma introdução, tá? Depois nós vamos falar dos modelos de probabilidade propriamente dito. Hoje a gente vai fazer um pouquinho de revisão daquilo que você aprendeu no ensino médio, ou pelo menos deveria ter aprendido, né? Então, das noções de probabilidades vamos trabalhar. Vamos falar um pouquinho de introdução, né? O que é isso? Conceitos fundamentais, vamos relembrar aí aquela questão do espaço amostral, eventos, cálculo de probabilidade, tipos especiais de eventos, né? Propriedades de probabilidade, sim, bacana. Vamos falar também de probabilidade condicional. Isso é muito interessante e muito aplicável na vida real, né? Porque os eventos aí quase nunca são independentes. Há algumas exceções, claro, a gente dá aqueles exemplos de livro e tal, mas a gente percebe que não raramente as variáveis estão correlacionadas assim. Bom, legal. E nesse tocante aqui, nós vamos falar de eventos independentes. Já que eu falo de condicionalidade, é óbvio que eu vou falar de independência também. E legal, aplicado aqui na área da saúde, vou falar dos testes de diagnósticos, não é? Aqueles testezinhos de farmácia, por exemplo, quando você compra e dá positivo, quão certo eles estão, né? Será que daria para melhorar? Vamos falar de alguns termos bem interessantes. Fica aí comigo e vamos nessa. Legal. Da introdução. Vamos falar da introdução. Quando a gente fala de probabilidade, né, e estatística eu adoro porque os termos vêm muito do português. Basta saber falar português. O que é aquilo que é provável? Né? Vamos pensar no provável. Provável é tudo aquilo que pode vir a acontecer. Né? Então, quando a gente fala de pode vir a acontecer, a gente está falando de uma possibilidade. A gente não está falando de uma certeza. Pode ser que sim, pode ser que não. Como a maioria das coisas na vida. Então, quando a gente fala de probabilidade, a gente está falando de chances mensuráveis de um determinado evento acontecer. E evento é tudo aquilo que você quer realizar, né? Qual a probabilidade de você se casar com o seu namorado, seu atual namorado ou namorado? Enfim, existem probabilidades, né? Existem alguns fatores que influenciam nessas probabilidades, mas aí a gente vai falar lá na frente de probabilidade condicional. Mas probabilidade pura e simplesmente vem das chances de algo ocorrer. Você consegue, dado experiência passada, dado uma coleta de dados, fazer pelo método, claro, aí eu vou colocar frequencista, né? Claro que tem uma outra escola, a escola dos Bayesianos, mas eu não vou falar muito disso, né? Que os Bayesianos trabalham com alguns modelos diferentes, modelos Bayesianos. A gente está aqui trabalhando com um modelo de frequência mesmo observado ao longo do tempo e daí a gente cria uma expectativa de probabilidade, tá? Mas não vou me adentrar nisso tudo não, então não precisa ficar muito preocupado. Vamos falar simplesmente dos conceitos de probabilidades que você deveria ter ou aprendeu mesmo lá no ensino médio, tá? E aqui na introdução é bem legal eu dizer que as probabilidades foram muito úteis e muito estudadas lá naquela região lá no Oriente, né? E lá a gente vê ao longo da história grandes matemáticos, grandes acontecimentos surgiram lá, alguns jogos de tabuleiro, pode pesquisar aí, jogos que remontam aí muito antes de Cristo nascer, já existiam jogos de tabuleiro. É bem interessante isso. Então, essa questão da probabilidade, da chance dos jogos,
Isso sempre foi algo do fascínio da espécie humana. Então, é bem interessante estudar um pouquinho da história, tá? Então, vamos na sequência. Já que probabilidade, vias de regra, tudo isso que a gente conversou, vamos relembrar alguns conceitos fundamentais, porque são coisas que são mensuráveis, são chances mensuráveis de ocorrência. Então, vamos entender o que é isso daí. Espaço amostral, o que é evento e esses outros detalhezinhos que estão contidos aqui nos conceitos fundamentais. Vamos lá. Quando a gente fala aí de espaço amostral e evento, vamos pela definição. Espaço amostral. Para cada experimento aleatório E, então chamamos de E um experimento aí. Defina-se espaço amostral, defina-se espaço amostral S, o conjunto de todos os possíveis resultados desse experimento. Ah, não entendi. Na verdade, são todos os resultados possíveis, né? Imagina, vou dar exemplos clássicos. A gente falou de jogos de azar, jogos de tabuleiro. Quem nunca jogou um dado, não é verdade? Você joga um dado, você sabe que tem 6 faces, podem dar uma dessas 6 faces, não é verdade? Mas todas as possibilidades que o dado tem de resultado, um único dado, os resultados seriam 1, o 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o meu espaço amostral é um conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aí no exemplo. Quando eu jogo 2 moedas, cada moeda pode dar cara ou coroa. Mas já que eu estou jogando 2, eu tenho que fazer a combinação entre elas. Olha no exemplo, pode dar cara a cara, cara coroa, coroa cara, coroa coroa. Então, no primeiro lançamento de dados, eu tenho 6 possibilidades, é o tamanho do meu espaço amostral. Enquanto no segundo lançamento de 2 moedas, eu tenho um tamanho amostral 4, do meu espaço amostral 4. Legal, entendi. Espaço amostral é o todo, o conjunto de todas as possibilidades, sem exceção, de um determinado experimento. Show, parabéns. Já ganhou meu like, hein? Já começou ganhando meu like. Legal. E o que é um evento? É uma balada, eu vou lá, que saudade. Eu estou aqui na pandemia, guardadinho dentro de casa, eu estou doido para ir para aquelas baladas bacanas que eu curto muito. Se você quiser pensar dessa forma, evento é algo que vai acontecer, né? Se você quiser criar essa expectativa, essa definição, vai lembrar e eu acho que vai ficar por aí. É algo que vai acontecer. Então, beleza. Evento. Mas vamos fazer uma leitura um pouco mais precisa. É um conjunto de resultados do experimento. Em termos de conjuntos, é um subconjunto S. Em particular, S e φ, né? Tem como φ aí esse conjunto vazio, tá? São elementos. S é dito evento certo e φ é evento impossível. Opa, então ele deu uma definição, usou um pouquinho de álgebra ali, que talvez possa te confundir. A gente não chamou de S o espaço amostral? Uma coisa nova que ele colocou foi o φ, esse Ozinho cortado no meio. E aí ele chamou de conjunto vazio. Só para te dar 2 tipos especiais de evento. Tem o evento certo, que é 100% de chance, e tem o evento nulo, 0% de chance. E tem os demais eventos que, obviamente, estão nesse meio termo aí, não é? Lembrando que a probabilidade jamais pode passar de 100%, não faz o menor sentido. Exemplo, lançamento de um dado, lembra? Pode dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu pergunto a probabilidade para você de você tirar um número menor que 7, você vai falar, poxa, mas é óbvio que vai sair um número menor que 7. Pô. Só pode dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse evento que você está descrevendo aí é um evento certo. Sim, é sim. E agora, se eu mudar e perguntar qual a probabilidade de um lançamento de um dado honesto sair a face 7? Você vai falar, Márcio, você está louco. Só pode ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que 7? O 7 não existe. Isso mesmo, foi só a título de exemplo. Isso é um evento nulo. É impossível de acontecer. Né?
Então, eu acho que você já entendeu esses dois eventos especiais e extremos. Mas é claro que eu posso ter eventos especiais ali dentro, eu posso ter eventos, é uma situação específica que eu quero perceber no meu experimento. Lançamento de dados, eu poderia saber probabilidade de sair um número par. Então, sair um número par é um evento. Assim como sair um número ímpar, outro evento. Sair os números 1 ou 2 é um evento. E assim por diante. Eu posso fazer combinações de resultados de interesse e averiguar essa possibilidade, essa probabilidade. Então, aqueles desfechos de interesse a gente chama de evento. Bacana? Ótimo. Então você já está imaginando, por óbvio, que uma probabilidade de um evento ocorrer é o número de possibilidades daquele evento dividido pelo tamanho do meu espaço amostral, ou seja, de todas as possibilidades. Probabilidade nada mais é do que uma razão. Está lembrando bem do ensino médio, né? Vamos ver se você lembra mais algumas definições aqui. Se a gente considerar dois conjuntos, A e B, a gente tem aquilo que a gente chama de interseção, né? Lembra daquele símbolo assim? Tipo uma ferradura para baixo? Interseção. Então, A interseção B quer dizer que um evento ocorre se A e B ocorrem. Por quê? Para cima, união. A união B. Quer dizer que o evento A ou B ocorre. A complementar. Lembra aquele Czinho em cima? De complementar. Alguns autores também usam aquele tracinho. A tracinho em cima de negação. Que também vai ser o não A, que é o complementar de A. E o evento que ocorre se A não ocorre. Então, eu estou fazendo uma leitura aqui, mas do interessante, você vê que eu coloquei até em verde ali, que eu quero que você tenha em mente que interseção equivale ao nosso E. Tem que acontecer o E, os dois simultaneamente. A união, um ou outro. Sim, todos os dois servem. Bacana. E complementar é o que complementa. Bem tranquila essa última definição, né? Sem problema algum. Você tira só aquilo que você não quer. Esse é o complementar. Então, se a gente está nessa pegada, a gente pode colocar em termos de razão, de fração, inclusive tinha mencionado antes, essa questão da probabilidade aí. Veja lá, número de casos favoráveis, a gente chamou o tamanho do evento, né? E o tamanho aí do espaço amostral, que são o número de casos possíveis. Então, no denominador, número de casos favoráveis, denominador, número de casos possíveis. Essa é a definição frequencista, né? Aí, da probabilidade. Ok. Vale a pena ver de novo. Não sei se vocês são dessa época, mas eu acho que passa ainda na Globo, né? Já faz tempo que eu não assisto isso daí. Mas vale a pena ver de novo. Por quê? Porque eu acredito que você já tenha observado essas relações aí lá no ensino médio, né? Quando a gente está falando de tipos especiais de eventos, a gente pode combinar circunstâncias aqui. Por exemplo, e entender que existem propriedades. Isso é muito útil para a gente resolver alguns problemas. Às vezes, olhando por um lado, você demoraria muito tempo fazendo cálculos. E você usa de uma álgebra, você usa de propriedades, aquilo sai bem mais rápido. Funciona muito bem. Então, vale lembrar que nos conjuntos aqui temos propriedades comutativas, que A união com B é igual a B união com A, assim como A interseção B é B interseção A. Dá no mesmo. Propriedade distributiva, aquela do chuveirinho, lembra? Se eu tenho A interseção B com união C, é a mesma coisa que eu fazer a distribuição do A interseção com B, união com A interseção com C. Show! E assim, mesma coisa para a união. A união com B interseção C, eu vou ter A união B interseção com A união C. Propriedade associativa, eu posso misturar aí essa sequência que vai dar no mesmo, né? Legal. Outras leis interessantes são duas aqui, que são as leis de Morgan, que eu tenho o complementar de A união B é igual à interseção de
A complementar com B complementar. Assim como o complementar da interseção entre A e B é igual à união de A complementar com B complementar. Então, vale a pena ver de novo, vale a pena lembrar desses conceitos e vão ser úteis em algum momento dos nossos cálculos, tá? Então, são as coisas que nós vamos falar aqui. Vamos falar também agora das propriedades de probabilidade. A propriedade número 1 é um tanto quanto óbvia e você sabe do que eu estou falando. A probabilidade de um evento, coloquei probabilidade A ali, fica entre 0 e 1, inclusive. Tanto que eu citei que a probabilidade igual a 0 é o evento nulo e a probabilidade igual a 1 é o evento certo. E a probabilidade tem que ficar entre 0 e 1. Ah, mas não fica, professor, entre 0 e 1. E quando eu vejo 89%, aquele símbolo? Gente, aquele símbolo, ele representa, na verdade, uma fração. É 1%. Então, quando eu tenho 89, aquele símbolozinho de porcentagem, na verdade, matematicamente falando, aquilo representa 89 vezes uma fraçãozinha, 1 sobre 100. 89 vezes 1 sobre 100 dá 0,89. Tá legal? Probabilidade sempre está entre 0 e 1. Ok. É legal para a gente fazer um paralelo aqui, para a gente pensar um pouquinho que a vida ela não é simplesmente 0 ou 1, não é? Tem um intervalozinho aí que a gente deve considerar. Tá legal? Entendeu? Então, vamos nessa. Quando a gente aplica probabilidade em cima daqueles eventos especiais que a gente citou anteriormente, por exemplo aqui, probabilidade A união com B, o que vai acontecer? Vai acontecer probabilidade A mais probabilidade B menos probabilidade de A interseção com B. Pergunta que não quer calar. Por que eu estou fazendo essa diminuição, né? Essa subtração? Diminuição. Por que eu estou diminuindo, subtraindo aqui, ó, esse P, A interseção com B? Por que eu estou fazendo isso daqui? Para justamente não duplicar essa contagem. Quando eu coloco, vamos lá, um conjunto A e o outro conjunto B, a interseção tem uma sobreposição ali. Eu não posso contar duas vezes, então por isso que eu retiro uma vez só essa interseção aí. Para que aquela meiuca, né, aquilo que está no meio entre A e B, seja contado uma única vez. Daí sim. Mas você percebe que existem alguns conjuntos que são disjuntos, né? Eles não têm interseção. E daí essa probabilidade de interseção vai ser 0, já que não existe, né? Ah, professor, não dá para entender. Como assim eventos que não podem ter interseção? Legal, você ser acometido por uma doença, ou você morre ou você não morre. Mas não tem interseção, né? Ou é aqui ou é lá. Não tem como morrer e viver, né? Nesse exemplo que eu estou falando, tá? Não estou entrando em questões filosóficas, essas correntes de pensamento, estou falando não. Estou falando praticamente, né, biologicamente, na questão do ciclo natural da vida, tá bom? Ok, vamos para a terceira propriedade aqui. Propriedade do complemento, né? A probabilidade do complementar de um evento. Nada mais é do que a probabilidade total, 100%, menos a probabilidade daquele evento particular. Então você está complementando. Se a probabilidade de sobrevivência é 90%, a de não sobrevivência é 10%, né? Isso. E o último aqui é um caso especial que também exige uma situação em particular, que quando A e B forem independentes. A probabilidade de A interseção com B é igual a probabilidade A vezes probabilidade de B. Se somente se A e B foram independentes. Inclusive, isso é uma conta que ajuda a gente bastante a checar se dois eventos são independentes ou não. Você tem a probabilidade dos dois ocorrerem ao mesmo tempo. Ótimo, lindo. Você tem a probabilidade de um ocorrer e a probabilidade do outro ocorrer. É só você checar.
a probabilidade dos dois ocorrerem simultaneamente. Aí você checa se é igual a probabilidade de ambos individualmente. E aí você multiplica. Checou, bateu, deu no mesmo? Show! São eventos independentes. Agora, caso contrário, tem uma dependência aí. E daí você tem que tomar alguns outros cuidados. Tá? Legal! Show de bola! Vamos falar agora de probabilidade condicional. Probabilidade condicional. O nome, cara, eu sempre estou batendo nessa tecla. As definições, os termos que a gente trabalha em estatística são termos do bom e velho português. Condicional, tudo aquilo que está submetido a uma determinada condição. Eu dependo de alguma coisa para outra coisa. Então, quando eu observo muito bem essa relação, eu percebo que as probabilidades elas podem ser modificadas também de acordo com eventos prévios, não é? Qual a probabilidade de você passar nessa disciplina de estatística? Bom, é uma probabilidade que a gente poderia calcular e tal. Mas eu preciso de algum conceito prévio, alguma referência. Eu tenho que saber quantas horas de estudo você faz, né, por dia. Qual o seu background aí, se você já fez a disciplina ou não, o que você tem aí, de repente se você já veio das ciências exatas, você tem muita facilidade. Então percebe que tem uma série de condicionantes e a gente lê como, né? A gente lê qual a probabilidade de passar em estatística dado que, uma vez que, considerando que, essa que é a pegada aqui, tá? Um exemplo clássico de como que as probabilidades podem ser alteradas drasticamente pelas condicionantes. A gente sabe que avião parece que é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo, né? Coloca aí nos comentários se você sabe quem é o primeiro meio aí de transporte mais seguro do mundo. Coloca aí pra gente, né? Então, o avião é o segundo. Legal. Qual a chance de você morrer numa viagem de avião? Qualquer. Bom, ela é bem pequena, né? Vamos combinar que ela é bem pequena mesmo. Mas quer ver que eu vou colocar na mesma brincadeira, só que eu vou mudar um pouquinho e a condicionante agora vai mudar drasticamente essa probabilidade. Você tem uma probabilidade de sobreviver, né, numa viagem de avião muito alta, uma viagem qualquer. E agora se eu te perguntar, qual a probabilidade de você sobreviver numa viagem de avião, dado que o avião esteja caindo? Caramba, mudou, né? Estava aqui, agora caiu radicalmente. Então as condicionantes fazem todo sentido. E daí você pode parar para pensar em todas essas mazelas que a gente está vivendo e fazer uma associação, um paralelo com as comorbidades. Existe uma probabilidade da pessoa adoecer, dado que tenha uma predisposição genética, né? Alguma comorbidade. Tá legal? Então essas condicionantes, inevitavelmente, fazem parte do nosso estudo em bioestatística. Legal. E como que eu coloco isso em termos matemáticos? Formulazinha, né? Porque eu sei que na prova cai fórmula, então mostra aí a fórmula. É esse aí. Probabilidade A barra B. Esse barra é dado que, sendo que, considerando que. Ou seja, é a condicionante, é a associação. Então, A está condicionado a B. Qual a probabilidade de A, dado que B ocorreu? Então, o que vem depois é aquilo que ocorreu já. Como é que eu faço esse cálculo? É a probabilidade de A e B ocorrerem sobre a probabilidade de B ter ocorrido. Se parar para pensar, a probabilidade condicional aí, ela nada mais é do que uma razão, uma parte de uma probabilidade. Você está particionando o seu espaço amostral. Vamos lá, quer ver? Qual a probabilidade de sair um número par, dado que o número é maior do que 3 no lançamento de dados? Já mudou. Então eu não tenho mais no meu espaço amostral as possibilidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque eu coloquei um dado que
é maior que 3. Então, maior que 3 só pode ser o 4, o 5 ou o 6. E agora sim, nesse novo espaço amostral condicionado, é que eu vou fazer as minhas contas. Entendeu como é que é a brincadeira? Então é bem tranquilo. Isso dá para ser feito em tabelas também. A gente faz o recorte das tabelas dentro daquilo que a gente precisa e depois segue em frente tranquilão, do jeito que a gente já aprendeu antes. Outro ressalva que eu tenho que fazer aqui, outra ressalva, é que essa condicionante aqui, olha lá, A dado B é igual a probabilidade A. Probabilidade A dado B é igual a probabilidade A se somente se A e B são independentes. Qual a probabilidade do Flamengo jogar, dado que a cotação do boi gordo aumentou? Então são coisas totalmente independentes. É a mesma. A probabilidade do Flamengo jogar por si só é a mesma do Flamengo jogar, dado que subiu o boi gordo. Então, são coisas totalmente diferentes, né? Então, quando elas não interferem uma nas outras, probabilidade A, dado algo que pouco importa, é a própria probabilidade A. E faz muito sentido, né? Até pela lógica da coisa. Legal. Vamos na sequência. Olha que interessante aí um exemplo. Vamos lá. Agora para, respira, vamos falar de probabilidade condicional, que a gente já está falando, só que vamos colocar algum exemplo aqui em mente, né? Vamos lá. Tem aqui esse estudo aqui, coloquei as referências, né? Eu só fiz o recorte, só para você saber de onde saiu, tá? Essa tabela. E na tabela 2 está lá, ó, correlação da classificação do índice de massa corporal e a classificação da pressão arterial na população pesquisada, São José do Rio Preto, em 2008. Então, tenho aí nas colunas a classificação de IMC, baixa, adequado, sobrepeso, obesidade, que, diga-se de passagem, aí o pessoal da nutrição me ajuda, por favor. Não é a melhor definição aí, mas tudo bem. Temos que partir de algum parâmetro. Então, o pessoal utiliza bastante isso daí, mas tudo bem. E nas linhas eu tenho a classificação de PA, que no caso é a pressão arterial. Normotenso, limítrofe, hipertenso. E aí você está acostumado, você vê ali no baixo, a primeira coluna, eu tenho a contagem simples e o percentual. No adequado, contagem simples e do lado o percentual. Sobrepeso também, contagem simples, percentual e assim por diante, inclusive me relatando aí os totais. Legal. Lá embaixo, no rodapé, eu vejo que tem 148 indivíduos nesse estudo. Então, daí eu posso fazer perguntas. Olha lá, na letra A. Dado que uma pessoa tenha um IMC adequado, coloco entre aspas aí justamente para, né? Porque pode ser um cara muito forte, o IMC dele vai ser diferente, você pode classificá-lo como obeso, mas na verdade não, o cara é um bodybuilder, né? Tá. Qual a probabilidade dele apresentar um quadro de hipertensão? E é interessante falar, tá, que os bodybuilders, bodybuilders, né? Eles têm uma pressão arterial em média mais alta do que o normal, tá certo? Então, poderia ser erroneamente classificado aí como hipertenso, mas na verdade é a máquina dele que gira mesmo diferente. Então, o interessante do estudo da estatística é a gente entender que esses números são apenas referências, mas não é uma coisa rígida, engessada. Eu tenho toda uma distribuição de probabilidade aí, e que a gente vai falar disso. A gente está falando de conceitos simples de probabilidade, mas depois nós vamos falar o quê? Da distribuição de probabilidade ao longo de todos os eventos possíveis, porque nem sempre os eventos são equiprováveis, como a gente aprende no exemplo da moeda, no exemplo do dado, que tem a mesma chance, mesma probabilidade de todos os eventos. Não. A gente vai perceber que existem diferenças aí ao longo dos eventos possíveis. Mas, bora para cá. Entenda aqui. Dado que, considerando que o IMC é adequado, então eu vou pegar só aonde? Só essa segunda coluna aqui. Esse segundo bloco aqui, do adequado na classificação do IMC. Então, agora vai ser o meu novo espaço amostral. É só aquilo ali que me interessa.
qual é a probabilidade dela apresentar um quadro de hipertensão. Então, eu tenho que pegar aqui, ó, o hipertenso, nesse grupo adequado, que são 8, dividido pelo total de adequados, que é 94. Então, 8 sobre 94 vai dar essa probabilidade aí. Na letra B, dado que uma pessoa seja obesa, qual a probabilidade dela ter um quadro de hipertensão? Agora eu já tenho que ir no obeso, lá na última, aqui nesse bloco da obesidade aqui. E eu vou pegar o hipertenso. Então já são 3 em 34. Opa, já mudou. Antes era 8 em 94, agora são 3 em 34. Mudou um pouco aí, não é verdade? Então, eu vejo que são probabilidades são métodos muito parecidos, mas na letra A eu coloco o IMC adequado. Na letra B eu coloco o obeso. E aí eu estou checando a probabilidade de hipertensão nesses dois grupos aí. Então eu estou contrastando grupos. Então eu posso entrar aqui com aquele critério, com aquela coisa que talvez você já tenha estudado lá na Epidêmio, que fatores de risco, não é? O fator de risco de hipertensão talvez seja obesidade, e eu estou checando isso. Na letra C, inclusive, eu faço, ó, que relação que você pode perceber entre A e B? Bom, você tem A, probabilidade de uma pessoa, né, fora do risco. E B, eu tenho probabilidade de hipertensão de uma pessoa no grupo de risco. Então, se eu comparar grupo de risco com grupo fora do risco, eu posso fazer uma relação aí de probabilidade e probabilidade, né? Faz uma pesquisa na internet e fala para mim, coloca nos comentários qual é o nome que se dá a essa relação aí. Qual é o nome técnico? Fica a dica. Ok, pessoal. Agora vamos falar aqui dos testes diagnósticos, né? Então, testes de diagnósticos, eu vou falar de sensibilidade, especificidade, vou falar o valor das predições. E vou fazer uma combinação para você entender bem. Vamos lá. Aqui, o que eu estou fazendo aqui? Estou deixando esse quadro bonitinho aqui para facilitar o entendimento da gente. Vamos entender um pouco. Nas colunas eu tenho aí doente e saudável. Legal. Olha a carinha aí. Doente, aquela carinha tristinha, né? Com o termômetrozinho na boca. Não é verdade? E saudável. Alegre. Sorriso. É horrível, né? Rir quando você não está com vontade. É estranho. O tal do sorriso amarelo. O meu já está amarelo. Estou precisando de clareamento. Hashtag, né? Clareia. Legal. Tenho aqui a minha primeira coluna, então, dos doentes. Segunda coluna aí, dos saudáveis. E olha que legal. Eu tenho o teste positivo e tenho o teste negativo, né? Primeira linha, segunda linha. Talvez, quando a gente está bem no início da nossa carreira, a gente pensa, como assim? Estou entendendo nada. Quando o teste está positivo, a pessoa está doente. Ué. O que é isso? O que tem a ver isso? Está errado essa tabela. Está errado esse bilhete. Não, tá não. Porque você já ouviu falar em falso positivo? Você já ouviu falar em falso negativo? Aquele testezinho de farmácia, que talvez uma conhecida, né, sua tenha feito aí por tomar um susto de gravidez e foi lá conferir se apareciam os 2 pauzinhos. E não apareceu. Tudo bem, ela ficou feliz da vida, mas depois de 9 meses veio o resultado. Bota aí, o El-Chan. Depois de 9 meses você viu o resultado. Vocês não fazem ideia do que é isso. Eu sou eu nasci em 80, né? Então a nossa geração ali ouviu umas músicas que isso. Hoje a gente para pensar, eram divertidas, mas cara, né? Muito louco. Mas legal. Caramba, então o teste não é 100%, né? Não, até porque você também tem uma outra conhecida que apareceu os 2 pauzinhos, o pai bateu, botou para fora de casa, aquela coisa toda. E não, nada. Falso positivo. Veio lá as regras normais, né? Falar regras também entrega bastante a idade. Veio aí normalmente. Então, ora,
Legal, entendi, professor. Então quer dizer que nem sempre tudo que reluz é ouro. Ah, mandou bem, entendeu o recado. Mas a gente consegue quantificar, a gente consegue colocar em termos de probabilidade essas relações de falso positivo, falso negativo, e daí tomar decisões mais acertadas, né? Enquanto diagnóstico. Legal. Então você entendeu, doente, vai ter um termômetrozinho na boca, o bonequinho, saudável, não vai ter o termômetrozinho não. Ok, quando o teste der positivo, os bonequinhos vão ficar vermelhos. Quando o teste der negativo, o bonequinho vai ficar verde. Então, olha lá, primeira linha, tudo vermelhinho e tal. Segunda linha, tudo verdinho. E aí nas colunas eu tenho os somatórios. Esse VP é verdadeiro positivo, FP falso positivo, FN falso negativo, VN verdadeiro negativo. Aqui o ND vão ser os indivíduos doentes, né? A quantidade de indivíduos doentes, número de doentes. Esse NS vai ser o total de sadios, o N dos sadios, tá? Esse N+, é o total de pessoas, né? Aí eu estou falando aqui dos totais, tá? Totais de pessoas de teste positivo, N- total de pessoas com teste negativo. E o total geral é todo mundo ali. Você perceba que eu estou colocando bonequinhos, porque eu quero que você entenda o conceito. Porque entendendo o conceito, eu posso jogar qualquer número que eu quiser aí dentro, que você vai fazer a conta. Porque as contas em estatísticas, quer saber, elas são muito fáceis, né? Difícil em estatística não é fazer conta, até porque a gente tem um monte de software para fazer isso. Difícil em estatística é pensar na solução correta, tá? Então, bora para frente. Se eu estou falando de sensibilidade e especificidade, o que vem a ser sensibilidade? Vamos começar lá por baixo. Definição matemática. S igual a probabilidade de VP dado ND. Então, a probabilidade do verdadeiro positivo dado que só o indivíduo é doente. Ah, tá. Então, vamos lá. Acompanha comigo. Eu sei previamente que o indivíduo é doente. Como assim, professor? Como que você sabe? Eu estou falando de sensibilidade e especificidade num ambiente controlado. Eu já tenho dois grupos bem definidos. Eu peguei um grupo que sei, já foi definido por padrão ouro, né, por testes moleculares, imunológicos, que seja, né, o padrão ouro daquela determinada enfermidade, foi definido que ele está doente. E o outro grupo, de maneira também, foi definido como sadio. Então, eu já conheço previamente. Essa sensibilidade e especificidade são parâmetros controlados, que a gente vai falar das deficiências deles já já. Então, sensibilidade é o quê? É a quantidade de pessoas que o meu teste conseguiu detectar, dado que eles realmente estão doentes. Então, é a minha sensibilidade. Especificidade é o quê? É a probabilidade de indivíduos que o meu teste deu negativo, dado que realmente eles, né, estão sadios. Então, isso é sensibilidade e especificidade. Se você pensar no bonequinho, olha aqui no bonequinho, ó, sensibilidade. Deu vermelhinho, que teste positivo, nos doentes. Lembra do termômetro? Sobre o vermelhinho com o termômetro e o verdinho com o termômetro. Verdinho com o termômetro é o falso negativo. Se ele está com o termômetro, tinha que estar doente, e se deu verdinho, é falso negativo. E a especificidade, por sua vez, é o quê? A probabilidade de estar rindo e verdinho sobre todos que estão rindo, né? Que são os saudáveis no total. Então, isso a gente chama de especificidade. Sensibilidade dá positivo, o teste dá positivo, dado que a pessoa está doente. Especificidade é o teste dá negativo, dado que a pessoa está sadia, não está doente. Mas para pensar comigo. Isso é interessante porque sensibilidade e especificidade são parâmetros que eu preciso saber o grupo caso e o grupo controle. Mas na vida real você não sabe, você quer realmente descobrir se a pessoa está sadia ou se a pessoa está doente. É isso que é a ideia do teste. Então,
Eu costumo brincar e dizer que sensibilidade e especificidades são aqueles parâmetros de laboratório, que vão sair de fábrica, né? São os parâmetros que a gente sai de fábrica ali. No nosso estudo, nessa primeira fase, tal, a gente está determinando isso daí. Mas a gente precisa dar informação, e essa informação é que vai ser válida no dia a dia do diagnóstico, que são os valores de predição. Vamos falar disso agora. Valor das predições. Eu posso ter um valor de predição positiva, VPP, ou um valor de predição negativo, VPN. E olha que muda um pouquinho, mas faz toda a diferença. VPP é o quê? É a probabilidade de a pessoa estar doente, dado que o teste deu positivo. Então a gente está falando de confiança do teste, não é? Se o teste deu positivo, Márcio, qual a probabilidade da pessoa realmente estar doente? Legal, né? Que é diferente antes. É a probabilidade do teste dar positivo, dado que a pessoa está doente. Então a gente está falando muito do teste em si. Aqui a gente está falando da doença mesmo, que é o interesse, né? O diagnóstico é a doença. Então, legal. Probabilidade, VPN, que é o valor de predição negativa. Qual a probabilidade do indivíduo estar sadio, dado que o teste deu negativo? Dado que o teste deu negativo. Então é isso que é bacana para a gente entregar, para a gente confiar, para a gente aplicar um determinado teste. De repente, você está trabalhando com uma doença que um teste com uma baixa VPP, mas uma alta VPN, possa ser interessante. Ou vice-versa, né? Márcio, vamos pegar um teste com acessibilidade altíssima, especificidade altíssima, que daí um VPP altíssimo, um VPN altíssimo. Legal, no fantástico mundo de Bob. Isso vai acontecer sim, no meio de arco-íris, unicórnios e aquela série de outras coisas aí que a gente imagina como se fosse que nunca será, né? Só que não. A vida é bem complexa, gente. Não dá pra gente resumir isso daí entre 0 e 1. Lembra? Tem uma coisa aí no meio que a gente chama de probabilidade. Então, para ganhar aqui, você perde lá. Não tem jeito aqui. A gente está falando de probabilidade aqui de teste diagnóstico especificamente, né? Eles não são linearmente complementares, é claro, e nem são, na verdade, complementares. Se você fizer a soma de VPP com VPN, não dá 100% não. Assim como SE, né, sensibilidade e especificidade, também não vão dar 100%. Tá? Eles vão, né, um sobe, outro desce, de forma não linear, e que depende de uma série de fatores que eu vou mostrar aqui, a combinação disso tudo aqui, como que eles interagem. E tem um outro fator interessante também nessa brincadeira, que é a prevalência da doença. Se a doença for rara, a coisa acontece de uma forma. Se a doença for muito frequente, essa relação ocorre de outra maneira. Então, vamos fechar a aula de hoje, pelo menos no campo teórico, que a gente tem que passar, tem que fazer exercício, né? Probabilidade tem que estudar, tem que fazer exercício, tem que meter bronca. Eu vou colocar umas listas para você treinar. Olha só, as probabilidades necessárias para a gente calcular VPP e VPN. Eu tenho que começar com, a gente chama lá, você lembra bem, lá na epidemia, de prevalência, que é a proporção de indivíduos doentes numa determinada população. Eu vou chamar de P. E população sadia, proporção da população que é sadia, a gente chama do complementar 1 menos P. E o total, por óbvio, dá 1. P mais 1 menos P dá 1. Tranquilo. Legal. Agora vamos fazer uma distributiva legal aqui? Entre os doentes, vamos botar o P nessas duas outras colunas. Tá vendo em azul aí, ó? PP. Proporção com resultado. Pode ser um resultado positivo ou pode ser um resultado negativo. Vamos colocar o P para todo mundo. Então, a primeira linha, P, 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 né? P para todo mundo. Legal. Agora a gente entendeu que sensibilidade é o teste positivo, dado que é doente. Então, ali, ó, resultado do teste positivo e nos doentes, coloquei um S de sensibilidade. E o complementar vai para o lado de lá, que é 1 menos S, né?
Então, é o falso negativo, o menos S. Complementar aí da sensibilidade. E aí eu monto umas combinações aí, tá vendo? Probabilidade multiplicada por probabilidade. Vai ficar interessante. E ali na linha de baixo, da população sadia, eu faço a mesma coisa, complementar 1 menos P, faço lá a distributiva para todo mundo. 1 menos P, 1 menos P. Está em azulzinho para te ajudar. E eu vou começar pelo lado de cá, hein? Quando dá negativo no pessoal sadio, a gente não chama de especificidade? Olha esse Ezinho que apareceu ali. E aí, da mesma maneira, do lado de cá, eu coloco o complementar do E, 1 menos E. Tá fazendo sentido, não tá? Ok, ficou fino. Agora vamos fazer os totais de coluna. O total dos positivos vai ser P vezes S mais 1 menos P vezes 1 menos E. Do lado de cá, total de negativos, P vezes 1 menos S mais 1 menos P vezes E. Legal. Então, com essa tabela, se você souber a prevalência, sensibilidade e especificidade, você calcula os VPP e VPN. Então, se liga nessa relação. Eu vou dar uma lista para vocês praticarem isso e depois vai ser até um trabalho, tá? Para vocês ganharem os pontinhos a respeito dessa relação. Prevalência, sensibilidade, especificidade. Lembrando que prevalência é a frequência do que a gente vê a doença acontecendo, a frequência de pessoas doentes naquela população de estudo. Sensibilidade e especificidade têm a ver com o teste diagnóstico que eu estou utilizando, que são aqueles parâmetros que já foram testados em situações controladas, né? E agora eu quero o VPP e o VPN, que é o que? É o real mesmo, é o bicho para pegar, é no campo, é no dia a dia, é o que está valendo, né? É o quão confiável vai ser daquele teste para a minha realidade, tá? E aí você percebe que num estado a prevalência vai ser uma, no outro estado a prevalência vai ser outra. Numa determinada situação, num estado da federação, um teste, show, bacana, funciona. Em outro estado, de repente, não rola, eu tenho que fazer um outro teste. Então, abra a tua mente. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Porque de certeza mesmo, a gente só tem os impostos e a morte. Sem querer ser mórbido, fico por aqui, agradeço de coração, se inscreva no canal, se inscreva lá no Instagram, que eu tô querendo começar a me mexer aí como um tal de um influencer aí, que eu vejo tanta gente falando tanta coisa, e aí eu falo, poxa, com todo respeito, eu acho que eu tenho outras coisas para falar também, para dar um posicionamento um pouquinho mais interessante, né, para a audiência aí. Vocês merecem, né, ter informação, você merece ter um diálogo franco e um acesso à informação de pessoas que têm uma credencial para falar o que estão falando, né? Tem uma responsabilidade e tem uma chancela aí, né, para falar, tá? Muito obrigado pela oportunidade, pela audiência. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!